Então, o nosso assunto de hoje, né, que inclusive a gente já tinha até divulgado aí nos stories, é sobre uma questão assim, que cada vez mais nós temos tido procura de noivas, né, querendo fazer um casamento em um formato menor, né? Não digo especificamente um mini wedding, mas uma coisa um pouco mais intimista do que um casamento para 400, 500 pessoas, né? Então, mediante a isso e algumas dúvidas de vocês, né, relacionado a esse formato menor, então hoje nós vamos falar para você noiva, o que realmente muda quando você escolhe um casamento em um formato maior ou então em um formato menor. Nós não vamos abordar aqui hoje sobre todos os assuntos que envolvem o mini wedding. Inclusive a gente pode até fazer outra live só sobre o mini wedding, né? Cabe uma live específica só pra isso, sim, né? Mas você ainda assim vai ver a gente aqui diversas vezes citando o mini wedding, porque ele não deixa de ser um casamento em um formato menor, né? Então a gente vai acabar citando ele de alguma forma. Mas acho que pra gente começar, a primeira e principal diferença de um casamento, né, num formato maior ou menor, é a questão do número de convidados. O que até nós estávamos conversando, né? Isso é uma questão bem subjetiva. O tamanho da sua festa vai variar, como tá lá no nosso vídeo sobre lista de convidados, né? Então tudo vai começar pelo tamanho da sua lista, tamanho das famílias, ou sim, então a família é tão grande que vocês vão optar para fazer um casamento só para a família, em vez de estar abrindo para muitos amigos. Então isso daí vale você assistir o vídeo sobre lista de convidados, onde lá nós fizemos bastante essa distinção, né? Sim. Quem colocar, como colocar, mas hoje o ponto é: o meu casamento ele é grande, o meu casamento ele é médio, ele é um mini wedding. Então a diferença sempre vai estar no tamanho da sua lista, né? No número de convidados. Sim, né? Inclusive isso sobre número de convidados, a gente sabe que é um ponto que afeta muitas áreas de um casamento, né? Sim. Então a gente tem um vídeo só sobre isso também no nosso canal do YouTube, que é sobre essa questão, quais áreas e o que diretamente afeta essa questão do número de convidados. Se você não assistiu, vá no nosso canal do YouTube, assista, que vai complementar tudo isso que a gente vai falar aqui hoje. É verdade. Sim. E também queremos esclarecer dois pontos principais, que quando falamos, né, de casamento em formato maior ou menor, sempre tem uma dúvida em relação a isso. Primeiro ponto, né, um casamento num formato menor, ele está necessariamente ligado a uma economia financeira? Não necessariamente, né? O casamento menor, na verdade, isso vai tudo depender do orçamento que vocês estão colocando para estar fazendo o casamento. Então, um exemplo, você tem lá um orçamento X e você tem um número de pessoas relativamente grande. Mas eu quero que tenha lembrancinha, eu quero que tenha atração, eu quero que tenha tantos doces. Então, o que vai acontecer? Para enquadrar o seu orçamento dentro do seu número de pessoas, você vai ter que reduzir. Então, muitas vezes você vai acabar entrando, né, num casamento num formato menor para ter todos os itens que você gostaria que tivesse no seu casamento, tá? Para que tudo comporte dentro do seu orçamento. Então, existem clientes que chegam até nós: eu quero isso, sonhei com isso. Tá, e quantas pessoas você tem? Eu tenho uma lista de 400 pessoas. Que legal. Aí no final ela acaba falando para nós, meu orçamento é X. Então aí, com muita delicadeza, nós temos que fazer esse papel, né? Olha, das duas, se você mantém um casamento para 400 pessoas, então nós teremos que priorizar, né, algumas áreas, e dentro de tudo isso que você esperava, algumas coisas vão ter que sair. Ou então você mantém tudo aquilo que você espera para o seu casamento e vamos ter que dar uma boa reduzida e uma boa enxugada
na sua lista de convidados. Sim, né? até porque o que já aconteceu, inclusive, com clientes nossas, né? Uhum. Elas escolhem, a gente fala essa questão de que é relativo, né? Essa parte financeira não está ligada diretamente a uma economia, fazer um casamento em um formato menor, porque nós já tivemos noivas que falaram, olha, eu justamente priorizei por ser um casamento menor, porque eu quero investir mais em áreas como, por exemplo, a banda, eu quero investir mais em um fotógrafo, porque são áreas que independem do número de pessoas. Sim. Um fotógrafo, ele pode fotografar um casamento pelo mesmo valor para 20, 30 ou 100 pessoas. A não ser que ele leve assistente, né? Tem uma variável ali disso. Mas o que eu quero dizer assim, não é igual como, por exemplo, com o buffet. Então no buffet, se eu tiver 30 pessoas é um valor, se eu tiver 150 é outro valor. Sim. Então não é uma... na verdade, assim, elas optam por investir mais em algumas áreas e essas outras que estão ligadas diretamente com o número de pessoas, elas preferem dar uma economizada, né? Que é onde você consegue estar enxugando. Então, se você, como a gente havia falado, eu quero priorizar que tenha uma super decoração, eu quero priorizar que tenha um cardápio assim, com as melhores coisas, eu quero que tenha o doce da doceira tal. Então, nós já tivemos situações em que os noivos reduziram a lista para que eles pudessem então fazer todas essas contratações que eles sonhavam, né? Sim. Eu quero doce de tal lugar, eu quero que tenha tal cardápio no meu casamento. Só que se eles tivessem mantido o número de pessoas original que eles tinham pensado, não caberia no orçamento, né? Sim. Então, o casamento pequeno, ele vai ter a questão do espaço, ele vai ter o buffet, ele vai ter o doce, a bebida, a música, a decoração, ele vai ter todas as áreas que tem um casamento de tamanho maior. Sim, né? essa era até outra coisa que a gente ia falar, né? Esclarecendo esse segundo Desculpa ponto. que eu tô pulando aí. Não, na verdade era isso, esclarecendo esse segundo ponto, né? Que às vezes as pessoas pensam que um casamento em um formato menor, ele tem menos trabalho, né? Ele é mais fácil de gerenciar. Mas na verdade é o que a Adriana falou, né? Apesar dele ser menor, ele ainda assim exige todas as áreas igual um casamento maior, em um formato maior, né? Sim, porque todas as contratações praticamente serão as mesmas, né? Sim. Então vamos ter que alugar o espaço, um casamento PMG vai ter a mesma questão, né? Buffet, a decoração, música, os docinhos. Então, na verdade, a questão do aproveitamento dos noivos é que muda bastante em relação a um casamento pequeno ou um casamento maior, né? Nós tivemos um casamento há um ano e pouco atrás com 100 convidados e os noivos então falaram para nós, só tem aqui quem nós realmente queremos que estejam junto da gente nesse dia, curtindo integralmente, participando de tudo. Eles não fizeram um convite, vamos dizer assim, que a gente chama por educação, né? Fizeram convidados que estavam lá, eram amigos muito íntimos, parentes muito próximos, pessoas assim ligadas diretamente ao dia a dia deles. Então eles usaram esse critério. Foi fácil? Eles nos testemunharam que muitas vezes não foi fácil, né? Uma certa cobrança da própria família, mas e a tia? Mas e o primo? Sim. Não, nós não vamos convidar, porque nós queremos curtir a noite toda com esse número de pessoas, queremos dar atenção, conversar, tirar foto, ter um tempo assim legal. E eles chegaram à conclusão que eles só conseguiriam fazer isso com aquele número, né? Sim, e sinceramente, como assessoria, né, que já trabalhamos para casamento de 500 pessoas, como também nesse caso de 100, e até já tivemos casamento que foi na própria casa da pessoa para 45 pessoas, 25. né? 25 pessoas. Então, assim, eu sou fã de casamento de mini wedding, enfim, num formato menor, justamente por isso, porque cada vez mais, na prática,
a gente vê que assim, os noivos conseguem aproveitar mais os convidados, né? E assim, a gente sabe que tem essa questão de convidar por educação, sempre tem uma tia, né? Um primo de 5º grau, mas casamentos maiores, não que os noivos não aproveitem, mas eles não conseguem dar atenção para todo mundo. Então, teve até uma noiva nossa de alguns meses atrás que, enquanto a gente tava caminhando pelo salão assim, né, tirando uma foto ou outra, ela falou pra mim, né, ela falou: Aline, eu não estou conseguindo parar nem mesmo pra beber uma água, porque tem tanta gente me abordando e pessoas que, assim, muitas vezes eu não sei quem são, porque são amigos dos meus pais ou amigos do meu sogro, da minha sogra, e eu não tô nem conseguindo beber água. Então, um casamento grande, apesar dele ser muito gostoso, porque é sinal que você consegue chamar todas as pessoas que você imagina para o seu casamento, isso é muito bom, porque passar por uma redução da lista não é uma coisa muito fácil. Sim. Mas, ao mesmo tempo, você não consegue curtir com absolutamente todo mundo, né? Não tem como. Nessa questão, né, um casamento normalmente desse porte, né, que nós já trabalhamos, sim, com certeza, metade dos convidados são pessoas que os noivos normalmente não têm nenhuma ligação, não têm uma intimidade, sim, né? Mas isso, como também nós já falamos em outros vídeos, aí entra dessa questão desse acerto familiar, né? A lista de convidados, ela passa por um consenso familiar, né? O casamento, ele também tem essa questão que envolve a parte financeira. Quem está pagando o quê? Esse casal que nós tivemos, né, que fizemos para 100 pessoas, eles gerenciaram o casamento integralmente, né? Eles pagaram tudo. É um casal assim, já não tão jovenzinhos, né, já estabelecidos profissionalmente. Então eles fizeram a opção: vamos pagar tudo, vamos fazer do nosso jeito, da nossa maneira, com os nossos convidados, né? Sim, e isso que eu falei, né? Ali, no caso, como assessoria que estava prestando atenção em tudo que estava acontecendo nesse casamento de 100 pessoas, uma coisa que me chamou muito a atenção desse casamento foi que, assim, não existia conversa, sabe, assim, na hora da cerimônia, né, especificamente. Então, sabe quando tá todo mundo ali envolvido, sim, na cerimônia, sim, participando sem da distrações, cerimônia, né? Sim, não existia conversa paralela, não existiu, assim, alguém levantar pra ir embora, convidado às vezes que levanta pra ir embora mais cedo porque já não quer esperar terminar a cerimônia. Então a gente sentiu que tava todo mundo ali bem unido, sabe, no casamento. Todo mundo bem envolvido. Então eu achei muito legal isso, muito legal. De maneira nenhuma nós estamos aqui levantando uma bandeira do que é melhor, do que é pior, sim, do que nós gostamos ou não gostamos. De maneira nenhuma, né? Nós só queremos passar para vocês as nossas experiências em relação a um casamento menor ou a um casamento, sim, muito grande. Como a Aline comentou, né? Com certeza a Aline estava dando água para ela nessa hora que ela falou: não tô conseguindo nem, sim, beber água, porque também é dos nossos papéis estar cuidando dos noivos, né, durante a noite toda, aí nessa questão: o que quer comer, o que quer beber, acompanhamos para ir ao banheiro, então fazemos todo esse cuidado. E a gente acaba tendo essa relação com os noivos ali, deles falarem, desabafarem, né, falarem certas coisas. É um momento bem legal, onde a gente cria bastante intimidade, né? Sim, foi como a Adriana disse, na verdade, a gente tá passando pra vocês um pouco da nossa vivência dentro de cada formato, né? Tanto de um casamento maior quanto de um casamento menor. Mas, como a gente tava falando, se você espera realmente ter menos trabalho por ser um casamento menor, gente, um casamento também, um mini wedding, ele pode dar pepino e alguns problemas do mesmo jeito que um casamento de formato maior. Então, tendo uma assessoria, isso vai diminuir. Sim, com certeza, mas não é que ele está isento disso, né? Sim. Então, o cuidado com ele é o mesmo cuidado do que um casamento de um formato maior. O nosso gerenciamento, por exemplo, como assessoria, também é o mesmo cuidado, né? É o mesmo acompanhamento na questão de que são diversas áreas. Então, assim, o mini wedding é por mesmo uma escolha dos noivos, a gente sente, né?
por estar ali mais próximo do convidado, por querer curtir mais aquele momento intimista, sabe? Compartilhar com aquelas pessoas que convivem diretamente com o casal. Agora, nós também já tivemos um caso de um casamento de um formato menor, que os noivos realmente estavam com o orçamento um pouco assim, reduzido, enxuto, e eles decidiram por algumas coisas do tipo, uma decoração que eles fizeram, né, com aquelas garrafinhas que eles produziram algumas coisas, né, porque eles também tiveram tempo pra isso. Então, falar que dá pra economizar no casamento de um formato menor? Sim, dá. Sim, dá, com certeza dá. A gente só falou que é relativo. Mas é um casamento que justamente por ele ser menor, às vezes você consegue produzir a sua própria lembrancinha, caso você tenha tempo, né? Também isso é muito importante. Nós já vimos noivas que fizeram todo o porta-guardanapo, já tivemos noivas também que fizeram essa questão da decoração, não tudo, né? Mas uma coisa ou outra para poder ajudar nessa questão do orçamento. Então, são saídas que em um casamento de formato menor, você consegue nessa questão da economia. Sim. No maior, já talvez nem tanto, né? É como eu sempre falo, né? A questão do orçamento. Então, qual é o teto, né? Qual o orçamento que vocês, como família, você e seu noivo, vão estipular para estar fazendo o casamento? Então não é um orçamento tão grande. Então sim, uma lista de convidados reduzida, como a Aline disse, um ambiente que esteja agradável aos olhos, né? Mas sem tanto luxo. Sempre eu vou estar, como talvez pela nossa diferença de idade, né, levando para a questão da parte de comida, né? Então você tirar aí 100, 150 pessoas de casa, que tenha a prioridade, que tenha comida para todas as pessoas, a bebida, os docinhos, com certeza uma música, ela pode ser um som mecânico, ou se o seu orçamento comportar, uma banda. Então, sempre administrar o seu orçamento. Eu gosto de deixar bem claro isso. Não estamos falando aqui só de casamentos de luxo, grandes, médios ou pequenos. Estamos falando de qualquer tipo de casamento. Jantares, né? Como a gente disse, que nós já fizemos também. O segredo está dentro dos valores que nós estamos trabalhando, o que nós podemos fazer de melhor. E é dentro disso que uma assessoria, né, que você contratar vai poder te auxiliar. Sim. E tá te apresentando os melhores fornecedores que trabalham dentro daquela área financeira que você está circulando. Sim, e principalmente também o que é prioridade para você. Como, por exemplo, nós atendemos uma cliente essa semana que ela não é de Marília, né? Nem ela e nem o noivo, mas eles irão casar em Marília. Sim. Então ela falou pra gente, olha, eu quero um casamento em um formato menor, né? Não sei nem se chega a 100 pessoas, mas justamente por nem eu e nem o meu noivo estarmos em Marília, nós entendemos que a prioridade é ter uma pessoa que gerencie toda essa questão do casamento pra gente, todas as áreas. Uma pessoa que esteja aqui em Marília cuidando de perto pra gente, de todas as áreas, de toda a questão da organização, contratos, Sim. né? Então, assim, a prioridade dela era isso, né? Por ela já ter essa noção toda, essa gestão. Ela usou esse termo, né? Sim. A gestão do casamento de maneira geral, né? Sim, então essa questão do que é prioridade pra vocês é muito importante, porque às vezes a prioridade também é assim, olha, a prioridade pra mim é realmente chamar todas as pessoas que nós gostamos, todas as pessoas do meu trabalho, todas as pessoas da minha família. Então, assim, e por mim tudo bem, às vezes não ter, né, a melhor banda, não ter o melhor doce, mas eu quero que todos estejam lá. Sim. Então, vá dentro dessa prioridade. Então, é bacana, como a gente sempre fala, dos noivos conversarem essa questão, né? Às vezes, se a família estiver envolvida, ajustar também com a família. Qual é a expectativa de vocês, né? Qual é a prioridade de vocês? Para daí, a partir disso, né, dar sequência em já buscar essas áreas do casamento. O início de tudo, né? É isso que nós falamos, né? Lista de convidados, qual o nosso orçamento,
quais são os seus sonhos, né? Seu, do seu noivo, o papel da família dentro dessa questão do casamento. E isso vocês estarem ajustando e tendo um bom senso, né? De estar caminhando da melhor forma possível. E eu ainda coloco, né, claro que sempre vamos puxar a sardinha para o nosso lado, porque sabemos que o nosso trabalho é de extrema importância e utilidade para estar ajudando você a estar fazendo essa caminhada inicial. Por onde eu começo, como eu começo, quais serão as primeiras contratações. Então, você contratar uma empresa de assessoria vai fazer toda a diferença, tá? Sim. Agora, também falando de uma questão mais profissional, né? Uma coisa que os noivos não podem deixar de observar é na hora de contratar, né, o profissional ou então até mesmo o local para a sua festa de casamento dentro do formato que você espera. Porque às vezes tem alguns profissionais que falam, olha, eu não pego um casamento para 400 pessoas, né? Tem alguns profissionais que só fazem casamento para acima de 200, 300 pessoas. Sim. Então, isso é uma coisa também de você perguntar aquele profissional que você já imagina, né? Ah, eu quero tal buffet, ou eu quero tal local. Será que esse local comporta o casamento no formato que você está imaginando? Isso já é uma coisa bacana também de se observar e de pensar. Porque se você tem um número menor de pessoas, então o seu salão poderia ser um espaço menor e você acaba aí pedindo orçamento para lugares muito maiores. Então, é relacionado diretamente ao preenchimento desse lugar. Sim. Se você quer colocar 150, 200 pessoas num lugar que tem capacidade para 500, para 1000, então esse salão, esse espaço vai ter que ser reduzido, ele vai ter que ser decorado, então são custos. Então, tudo tem que ser proporcional para que os custos fiquem proporcionais também, né, Li? Até porque dentro disso que a Adriana falou, se vocês pararem para pensar, é muito mais fácil, claro, e também financeiramente vocês locarem um lugar que já tem um formato, a cara que vocês imaginam, o tamanho comporta, né, o que vocês imaginam de convidados, do que você ter que transformar um local. Sim. Então isso financeiramente é algo que vocês vão ter que desembolsar ainda mais, né? Como por exemplo isso, às vezes reduzir salão, né? Se um salão é muito grande, o tanto de decoração que vai ter que ter. Sim. Então já observem isso, né? Procurem já um local que já tenha mais a cara de vocês, o formato do casamento que vocês imaginam. Por isso também a gente fala que é primordial por onde começar, que é a questão da lista de convidados, né? Que a gente tem um conteúdo aqui sobre isso. A gente roda, cai no mesmo início, lista de convidados, né? Sim. É sempre o pontapé inicial para qualquer decisão aí, qualquer definição que vai ter que ser feita, a lista de convidados é a primeira questão, né? Sim. Mas a gente queria falar pra vocês então que realmente a gente não tá aqui levantando nem a bandeira nem para um lado nem para o outro. Já tivemos casamentos lindíssimos de 400, 500 pessoas que realmente assim os noivos amaram e aproveitaram muito, né? Como também já tivemos o mini, um casamento de um formato menor, que também foi muito gostoso, foi muito bom. Eles aproveitaram tanto quanto um casamento grande, durou em questão de tempo tanto quanto um casamento maior, né? Sim. Então, os dois formatos valem muito a pena, porque afinal de contas o importante é realizar o sonho de vocês, né? Independente, eu falo que noiva, quando tem o sonho de ser noiva, entrar de branco, não importa, não tem noivo que segure, não tem nada. Ela realmente vai fazer daquele sonho virar realidade, independente do formato, independente de onde seja, e isso é muito bacana. Uma coisa que a gente sempre fala, que tem a cara de vocês. Esses dias uma amiga minha me mandou uma mensagem que ela ia ficar noiva, né? Inclusive ela está noiva agora. E ela perguntou, Aline, eu queria fazer uma coisa diferente, bem bacana, né? O que eu faço, tal? Eu falei, olha, fulana, na verdade assim, faz uma coisa que fique a cara de vocês, né? Não adianta inventar muita coisa que às vezes os seus pais não vão se sentir à vontade ali, porque não tem a cara da família de vocês, os seus convidados vão ficar meio deslocados, né? Até mesmo vocês noivos vão ficar um pouco perdidos. Então faça algo que fique a cara de vocês.
E ela falou, nossa, acho que foi a melhor coisa que eu podia ouvir, né? Ela falou, Aline, acabei investindo mais em lembrancinha pra eles, algo realmente pra dar de mimo pros convidados que estavam ali no noivado, do que transformar um lugar e deixar com uma coisa que não tinha nada a ver com a nossa cara. Na verdade, a grande sacada, né, eu creio que em tudo na vida, e falando de casamento, né, principalmente, que tudo tenha a personalidade de vocês. Não adianta porque tá na moda, ou porque alguém fez, ou porque você viu no Pinterest. Não. O casamento tem que ter aquilo que vai ser parecido com vocês, que vocês têm expectativas, que vocês vão deixar os seus convidados também à vontade dentro daquele ambiente. Isso é super importante, né? Adequar o número de pessoas ao seu orçamento, para que vocês também possam ter uma noite tranquila, ter um tempo legal, sossegado, né? Sim. Eu falo assim, é um momento de paz, né? Um momento de compartilhar, e o casamento ele não pode de maneira nenhuma cair numa questão de sofrimento. Ai, como que eu vou fazer agora para pagar? Como que vai ser daqui para frente? Então, por isso a questão, lista de convidados versus orçamento, contratar uma empresa de assessoria, e dali vocês vão ir assistir nossos vídeos, né? Sim, com certeza. Dentro disso que a Adriana falou, realmente, tomar cuidado com isso que é moda, né? E às vezes que a gente bate na tecla de fazer algo que tem a sua cara, a cara de vocês, né? Porque daqui uns anos, pra vocês olharem, né, essa foto, né, e pensar, nossa, teve a minha cara ali. A gente tem uma noiva que casou, a Karina casou faz quanto tempo? 4 anos? Mais ou menos. Uma noiva nossa chama Karina. Inclusive tem um vídeo dela aqui no Instagram falando um pouco. A Karina quis casar com um buquê roxo. E ela até hoje ela fala. E não é que na época, até hoje é difícil você ver um buquê roxo. E ela fala, era o meu sonho, a minha cor preferida, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu amo ver as minhas fotos com aquele buquê roxo. Então assim, saiu completamente do tradicional, mas tem ela ali, né? Tá a cara dela. Ela falou, isso é o que importa, né? Sim, ela falou, eu não me via casando com outra cor, com detalhe, a não ser essa cor. Então isso é uma coisa bacana, porque fica a marca de vocês ali. Seja no mini, que você personalize, que você às vezes faça decoração, que seja um jantar, que você chame seus amigos, ou seja num casamento de 400, 500 pessoas, mas que fique ali a marca de vocês naquele casamento. Porque isso é uma coisa que a gente sente muito participando de diversos casamentos. Aquele que tem mais a personalidade dos noivos, tem mais a cara deles, de tudo, tanto em umas escolhas pequenas, quanto ali na atitude deles, com os convidados, tudo, é o que fica mais bacana, que não fica assim aquela coisa mecânica, protocolar, os convidados, né? Ficam à vontade, Sim. Eles se sentem à vontade, porque eles se identificam com o que está acontecendo ali. Até a gente como assessoria também, né? A gente sente essa diferença e consegue se identificar ali. É verdade. Mas acho que é isso por hoje, né? Sim, era isso que nós tínhamos pra passar pra vocês. Boss, quer falar alguma coisa? Não? Tudo certo? Então tá bom. Gente, era isso, né? Como nós falamos no começo, caso você fique com alguma dúvida, ou nós deixamos de falar algo que você tá com dúvida ou gostaria de saber, assim, nos mande, que vai ser um prazer enorme poder responder vocês. Mas espero de alguma forma ter ajudado. Não sei qual vai ser a sua escolha, né? Se vai ser um casamento, um mini wedding, se vai ser um jantar, se vai ser um casamento de um formato maior. Mas que realmente seja um excelente casamento pra vocês, e conte com a nossa ajuda aqui, né? É isso daí, boa noite. Muito obrigada. Então tá bom, e até quinta-feira que vem, não se esqueçam que toda quinta-feira à noite nós estamos aqui e esperamos vocês. Muito obrigada. Até.